Olá pessoal, então estamos de volta para mais uma videoaula da disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis. Então, nessa videoaula a gente vai continuar tratando de interfaces gráficas com fragments. E só que nessa prática eu vou mostrar, né, como que a gente cria uma activity utilizando fragments, mas de forma dinâmica. Então eu vou usar o mesmo exemplo que a gente utilizou na aula anterior, que foi de fragmentos estáticos, só que de forma dinâmica. Então o efeito vai ser esse mesmo. E aqui eu vou começar da seguinte forma. Quando é estático, a gente coloca o tag fragment na activity principal. E aí já informa qual que é a classe que vai controlar, que vai injetar o layout nessa posição. Então aqui eu vou remover isso daqui, a gente vai colocar dois tags, dois componentes que seja um view group. Então eu vou colocar aqui frame layout. O frame layout é um view group, você vai colocar nessa posição uma view. Bom, então para encurtar um pouco o vídeo, eu vou criar esses dois fragments, esses dois tags, um para um frame layout onde será inserido o fragment da esquerda e um outro frame layout onde será inserido o fragment da direita. E aí eu volto já com esses tags, deixo ali na tela para quem quiser copiar. Bom, então esse é o layout da Activity Main, do arquivo XML da Activity principal. Então, insira aí um frame layout, onde vai ser injetado o fragmento da esquerda. E aí um segundo frame layout, onde será injetado o fragmento da direita. Então, aqui obrigatoriamente você vai ter que dar um ID para cada um deles, porque via programação a gente vai ter que fazer uma referência a eles para poder injetar o layout aqui. As outras configurações dependem do seu layout e do que você planejou para o seu layout. Bom, aí criado o layout da Activity Main, o layout que a gente já tinha dos fragmentos não precisa ser alterado. Então, é só agora vir aqui na classe Activity Main. Na classe Activity Main, no layout estático, a gente não precisaria fazer nada além de criar carregar, né, o layout principal, que ele já fazia isso automático ao criar o projeto. Agora, a gente vai via programação pedir para ele carregar os layouts. Então, vou colocar aqui um comando que é para criar uma instância. Essa linha de comando aqui, ele cria uma instância da classe que vai controlar o fragmento da esquerda. Então, ó, o tipo left fragment, que é a classe, o objeto lf igual a uma nova instância da classe left fragment. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com right fragment. Então rf igual no right fragment. Bom, aí eu criei as duas instâncias. Eu quero agora inserir essas instâncias como controladora daquele view group lá. Então aqui eu vou precisar de um objeto do tipo fragment transaction. Não, desculpa, fragment manager. Um fragment manager. Então eu vou chamar de fm igual. Aí a gente, ao invés de criar uma nova instância, a gente obtém uma instância. Então existe um método estático que ele vai retornar uma instância do fragment manager. Bom, agora que eu tenho o fragment manager, eu preciso, toda vez que você for inserir dinamicamente um fragmento no seu layout, tem que ser feito isso através de uma transação. Então a gente vai agora pegar o fragment transaction e eu vou chamar de ft. E esse daqui eu vou iniciar assim, ó, fm begin transaction. Então, eu estou inicializando uma transação através do meu fragment manager. Agora, eu vou inserir
o fragment da esquerda. Então R, ID. Então vocês lembram que eu falei que a gente tinha que dar um ID para ele, porque a gente ia precisar aqui na programação. Ó. Então esse left fragment é o ID que eu dei aqui. Ó, então é o view group, o local onde eu vou inserir aquele fragment. Então eu estou dizendo que eu quero adicionar nesse view group o left fragment. Então ó, a classe vai carregar e inserir nesse objeto. E a gente pode dar um tag. Então vai ter a operação que a gente pode querer uma referência àquele fragment. A gente tem um método parecido com o findViewById, quando a gente quer obter uma referência a um componente da tela. A gente tem o findFragmentById ou byTag. Então eu posso dar um tag, porque depois durante a programação, por exemplo, eu quero ocultar, eu quero remover, eu quero fazer alguma operação sobre aquele fragment. Eu posso especificar ou posso passar null também. Bom, e aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, pedir para ele adicionar o fragment da direita. Então right frag. E quem vai controlar isso, quem vai injetar o layout lá, é o meu objeto RF, que é da classe writeFragment. E aqui agora então eu vou colocar RF como tag. Bom, feito isso, aí é só dar um commit. ft commit. Então você inicializa uma transação, faz todas as encadeia, né, todas as operações que você quer, e aí depois dá um commit. Bom, se tiver correto, vai funcionar, vai ficar exatamente como estava o anterior. Então essa é a inserção de um fragmento de forma dinâmica. Então eu tenho aqui a minha AVD, que não está executando nada, e eu vou pedir para executar então, para testar essa aplicação. Então é para aparecer exatamente a tela que tinha quando a gente fez o exemplo anterior, que eram os fragmentos estáticos. Então aí está. Quer ter certeza que é ele, que não é o anterior? É só dar uma alterada no layout. Então se eu vier aqui no arquivo de strings, por exemplo, alterar fragment da esquerda, vou colocar aqui dinâmico, fragment da direita, dinâmico. Aí eu vou pedir para executar novamente. Está aqui, fragmento da esquerda, fragmento da direita. Ok? Então, relembrando rapidamente, você cria os layouts de forma normal, independente de ser estático ou dinâmico. Se for dinâmico, você coloca o frame layout, um view group, né, e dá um ID para ele. E depois na classe main, você instancia um objeto de cada classe que vai controlar os fragments, inicializa, obtém uma instância do Fragment Manager, e aí inicializa uma transação. E aí adiciona pelo método add os fragmentos que você pretende inserir. Tá legal? Então é isso, e eu aguardo vocês na próxima videoaula, onde a gente vai tratar de um novo assunto relacionado a fragments. Até lá e muito obrigado.